Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar o nosso guia da Copinha 2026. Agora falando dos grupos de 9 a 16 no último vídeo. Eu falei 18 primeiros grupos e agora vamos continuar o nosso guia chegando até a metade da competição. Antes de tudo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. O barulho e o vento que você está vendo aqui no fundo é por causa do ventilador. Tá um calor demais aqui em Botucatu, sem condições de gravar qualquer coisa, na verdade de viver, né? Sem um ventilador, sem um ar para você que tem, porque tá quente, até de noite tá muito quente. Bora lá, começando com o grupo 9 em São José do Rio Preto, uma das maiores, a quinta maior cidade do interior de São Paulo em questão de população, um centro econômico muito, mas muito importante para toda a sua região. Você tem cidades como Mirassol, Votuporanga, Tanabi, que fica ali próximo, Bálsamo. Falando de algumas cidades que são sede, já foram sede de Copinha. Então, Rio Preto é uma cidade de grande importância ali para toda a região. Cidade natal, por exemplo, de Beto Carreiro, para quem gosta aí de um parque de diversão, com certeza conhece. E casa também do América, que manda seus jogos no estádio Teixeirão, no Benedito Teixeira, um dos maiores estádios do interior de São Paulo, que está de volta à competição depois de 11 anos. A última vez que o Rio Preto tinha sido sede tinha sido no outro estádio, né, a casa do Rio Preto, do outro time da cidade. Essa vez não, a América volta à competição e volta a sediar dentro do seu estádio. Cara, espero que tenha ótimos públicos, né, para que se mantenha a copinha na cidade. Uma cidade como Rio Preto ficar tanto tempo fora é ruim. É ruim também ver Rio Preto sem ter equipes sendo protagonistas. O povo lá que ama futebol. Graças a Deus ali para essa região você tem o Mirassol, mas pô, faz falta ter um América ou um Rio Preto bem. Além do América, você tem um grupo bem interessante com camisas tradicionais. Depois você tem a Inter de Limeira, que conseguiu subir para a Série C do brasileiro no profissional. Tenta quebrar uma sina, né, porque nas últimas 4 participações não conseguiu passar de fase na competição e tentar mudar isso. E vai ter pela frente, além do América, o CSA, uma equipe alagoana que foi vice-campeã estadual no Sub-20 e campeã estadual Sub-17. Equipe tradicional que não vive seu melhor momento, acabou de ser rebaixada para a Série D, e até por isso, né, para esses meninos do CSA é uma oportunidade de ouro, uma boa campanha aqui, um destaque, pode ajudar eles a subir pro profissional e é uma equipe que precisa disso. E o Bahia que foi campeão estadual no Sub-20 e no Sub-17, vice da Copa do Brasil Sub-17 e também vice na Copa do Nordeste Sub-20. É uma equipe que vem até para investimento do Grupo City, crescendo cada vez mais nas divisões de base, conquistando melhores resultados, revelando mais jogadores. Fica a curiosidade de saber que time vai ser do Bahia, até porque a estadual, o calendário começando mais cedo, em outros anos a gente viu um Bahia colocando vários jovens para jogar no time principal no início do estadual. Fica a curiosidade, se o Bahia mandar um time competitivo, um time que consiga ser forte, é uma equipe que pode chegar longe na copinha. Agora, se for já um time mais mexido, mais molecada do Sub-17, aí pode acabar pesando, pode não conseguir fazer uma campanha tão longa assim. O grupo 10 é em outra cidade muito importante no interior de São Paulo. Estou falando de Ribeirão Preto, a terceira maior cidade do interior, conhecida pelo forte calor. Pô, se tá calor aqui em Botucatu, que é uma cidade um pouco mais serra, imagine Ribeirão, deve estar, meu Deus. E pelo forte agronegócio. Ribeirão Preto tem uma importância gigante aqui para o agro do interior de São Paulo, uma cidade muito importante nesse sentido. Os jogos vão acontecer no estádio Palma Travassos, a casa do comercial, uma equipe muito tradicional, de torcida apaixonada, mesmo com o tanto que vem sofrendo nos últimos anos, ainda assim você tem uma torcida ali que não deixa de apoiar o time, pode ser alguma. E é a primeira vez que a Copinha volta para Ribeirão Preto desde 2018. Outras cidades ali na região vinham sendo sede, para os times de Ribeirão Preto vem até mandando, sendo sede, mas cidades próximas, como Cravinhos, agora você tem Brodowski, mas dessa vez não, dessa vez é em Rio Preto, né, em Ribeirão Preto mesmo, a sede, Casa do Comercial, que vai receber o América Mineiro, que é uma equipe que faz um ótimo trabalho na base nos últimos anos, chegou a ser vice da Copinha em anos recentes, caindo para o Palmeiras, uma decisão bastante dura, que fez final da última Copa do Brasil Sub-20, foi vice, perdendo para o São Paulo. No Brasileiro Sub-20 se manteve no 13º lugar, não conseguiu chegar no mata-mata, mas também não teve perigo de rebaixamento. Até pelo momento conturbado que vive o profissional, uma boa campanha aqui na base, na Copinha, pode levar mais garotos a terem minutos, a ter destaque na equipe principal. Tem também o Noroeste, que pela primeira vez disputa a competição desde 2020, o Noroeste agora é um time de Série 1 do Campeonato Paulista, inclusive tem uma pequena rivalidade de torcida com comercial, curiosidade desse grupo, e também o Atlético Piauiense,
Olha, que é um projeto que teve em 2025 fantástico, porque a base foi campeã estadual no Sub-20 e no Sub-17, mas mais do que isso, o Atlético Piauiense teve um grande ano também no futsal e no futebol feminino, de bons resultados, não só a nível estadual, mas também a nível nacional em ambas dessas categorias. Então é um projeto interessante que agora marca a presença na Copinha. Vamos ver se consegue manter esse nível em 2026 e mostra que é de fato um projeto para ficar lá no Piauí. O grupo 11 ali na região de Ribeirão Preto, na cidade de Brodowski, que tem cerca de 26 mil habitantes e que é conhecida por ser a cidade natal de Cândido Portinari, um importante nome para a arte brasileira. Os jogos acontecem no estádio Mário Lima Santos, Casa do Bandeirante, a equipe da cidade, que assim, que no futebol amador do estado é gigantesca, multivezes campeã, é a grande força do amador estadual e que vem disputando categoria de base, sonha quem sabe mais para frente se profissionalizar de vez. No ano passado, na sua estreia, avançou de fase contando o apoio do público e quer repetir a dose, e é um dos grupos mais interessantes da competição, até pelo peso das camisas envolvidas nessa chave. Além do Bandeirante, você tem o Botafogo, ali de Ribeirão Preto, que deve levar boa torcida, até pela proximidade da cidade, e que foi quarta de final do último Paulista Sub-20, é uma equipe que vem de boa campanha no estadual. O Santa Cruz, vice-campeão pernambucano, o Santa Cruz agora no profissional, turbinado por SAF, conseguiu o acesso para a Série C. Então, para esses meninos aqui, um bom desempenho é importante, até para quem sabe tentar ganhar minutos no estadual, no pernambucano. E a equipe da Tunaluso, campeã paraense sub-20, um grupo bem interessante, seja pelas camisas envolvidas, seja também pelo desempenho desses clubes. E o Bandeirante tendo o fator casa que fez diferença no passado e pode fazer diferença novamente. O grupo 12 é na cidade de Cravinhos, também vizinha de Ribeirão Preto. O nome da cidade vem em homenagem justamente à flor, né? Uma flor, a cravina, que quando descobriram ali a região tinha abundância e acabou ficando o nome da cidade como Cravinhos. Os jogos acontecem no estádio o José Desce, o famoso Bela Vista. E esse ano o mandante, nos anos recentes, vai ser sempre geralmente o comercial. Dessa vez o comercial vai jogar em casa. E quem vai ser o mandante, né, em Cravinhos é a equipe do I9 Futebol Clube, pela primeira vez disputando a competição. É uma equipe voltada às categorias de base, ali em Ribeirão, que, por exemplo, foi oitava de final do último Paulista Sub-17 e chega para ser a sede dessa vez, justamente tentando ser uma vitrine para os seus jogadores. E a Copinha é uma grande vitrine, não é mesmo? Recebe o Vasco da Gama, que é uma equipe que tem histórico nos últimos anos de fazer boas campanhas em Copinha. O Sub-20 foi vice-estadual, mas fez quartas de finais do Campeonato Brasileiro. E o Sub-17 foi campeão da Copa do Brasil da categoria. Ou seja, é uma equipe que, sim, se levar de fato a sério, se levar um time forte, pode chegar longe na competição. Além do Vasco da Gama, você tem o Velo Clube, de Rio Claro. O profissional vive, talvez, seu melhor momento na história, com participação seguida na Série A1. Vamos ver o que a base consegue fazer. E a equipe do Guanabara City de Goiás, outro time estreante nessa chave, sediado em Goiânia e que foi vice-campeão estadual, superando, deixando para trás equipes como Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova. O grupo aqui que o Vasco é de fato muito favorito. Qualquer coisa que seja, que não seja 3 vitórias do Vasco, seria até surpreendente. E a tendência é que essa briga para segunda vaga fique bastante ali entre 9 entre a equipe do Guanabara com o Belo Clube correndo mais por fora. O grupo 13 é um dos que tem maior expectativa de público, porque ele é na cidade de Franca. Franca, que é a capital nacional do calçado, e uma das sedes sempre que leva muito público, independente de ter time grande ou não. O pessoal em Franca gosta muito da Copinha e gosta muito da Francana, que é a equipe sede. Os jogos acontecem no estádio Doutor José Lança Filho, o Lanchão, e assim, certeza que vai ter casa cheia. Essa é uma das sedes que assim, você olha e fala, não, lá é garantido. Você nem precisa se preocupar em botar um grande de São Paulo para lotar, não. Independente do grupo que estiver lá, vai ter certeza que vai ter bastante público. E é um grupo bem interessante também. É um grupo bem legal, porque você tem a Francana, que apesar do apoio, não consegue avançar de fase desde 2022 e quer quebrar esse tabu indigesto. Tem a equipe do Sport de Patos, equipe estreante, que é a atual campeã sub-20 paraibana. E o Barra, que é uma equipe que vem crescendo muito, não só no futebol catarinense, mas agora também a nível nacional. É o atual campeão da Série D no profissional, conseguiu acesso para a Série C. Tem um projeto assim, em termos de estrutura muito interessante, até pela parceria com o Hoffenheim da Alemanha. Tanto que o Sub-20 e o Sub-17 fizeram semifinais lá no Catarinense, ou seja, vem começando também a conquistar resultados na base. É um projeto que visa muito isso. E o Cruzeiro que o Sub-20 foi campeão estadual, chegou na semifinal do Brasileiro da categoria. É outra equipe que, se levar um time forte, tem condições sim de fazer grande campanha na Copinha. Porque
O Cruzeiro já faz uns anos investe na base, desde da crise que o time foi para a Série B, desde a volta principalmente do Ronaldo, esse início de projeto de reconstrução do Cruzeiro. É um Cruzeiro que vem cada vez mais investindo nas categorias de base e cedendo também cada vez mais jogadores profissionais. Se você pegar o elenco deste ano do Cruzeiro, 2025, você vai ver vários nomes que ganhando minutos e jogadores da base. Um exemplo disso é o Kaique na lateral esquerda, mas você tem Kaique Bruno, Chapa, entre outros, ganhando cada vez mais minutos. Então o Cruzeiro é um time que vale a pena ficar de olho e tem expectativa. Se jogar a Vera, é um time que pode chegar longe. O grupo 14 é numa sede estreante. Estou falando de Patrocínio Paulista, cidade com cerca de 15 mil habitantes, que fica ali bem próximo de Franca, que tem como curiosidade de receber o título de Capital Nacional do Silêncio, pela tranquilidade gigantesca que é a cidade, é uma cidade bem característica do interior, pela vida tranquila que existe lá. Os jogos vão acontecer no estádio Galileu de Andrade Lopes, que é casa de, para mim, o time com o nome mais legal de toda a competição, o Esporte Clube Meia-Noite. Pô, desculpa o respeito aos outros, mas não tem nome mais legal nesse torneio do que Esporte Clube Meia-Noite. E a cidade chama Patrocínio Paulista, também é um baita nome. O Meia-Noite, que também estreia na competição. O clube existe desde 1959, mas virou SAF recentemente, nessa onda de SAF. Virou SAF em 2025, já se filiou à Federação Paulista na categoria de base e começou a participar dos campeonatos da categoria, e agora chega a Copinha. A longo prazo até falo sim em se profissionalizar, quem sabe, mas acho que o foco inicial é justamente essa categoria de base, que é um fenômeno muito comum, vem sendo muito comum no estado de São Paulo, também em outros lugares do Brasil, mas principalmente em São Paulo, de equipes somente para a base. E que recebe um grupo interessante nessa primeira estreia. Você tem o Esportiva Real, equipe de Roraima, que também é estreante na competição, que fica sediada na cidade de São Luís do Anauá. E além disso, duas camisas tradicionais do nosso futebol, o Curitiba, que chegou à última semifinal do Paranaense Sub-20 e que subiu para a Série A no profissional, e a equipe da Ponte Preta, que foi quartas de finais do último Paulista Sub-20. E olha, para essa molecada da base da Ponte, vale bastante a pena a Copinha. É uma grande oportunidade, porque a Ponte Preta vem passando por um momento muito complicado do ponto de vista financeiro. Antes da temporada começar, a gente vem vendo cada vez mais notícias de jogadores pedindo a rescisão por conta de salários atrasados. Existe a possibilidade da Ponte ter um elenco no Paulista mais enfraquecido e um elenco que vai dar espaço para garotos da base, e então se destacar na Copinha pode ser ainda mais importante para os meninos ganharem espaço e ganharem confiança. Pois se as coisas não mudarem lá no Moisés Lucarelli, a tendência é que a gente tenha um ano na Ponte Preta tendo que buscar na base algumas soluções para problemas criados pelos próprios dirigentes devido a anos de má gestão que a Ponte Preta infelizmente sofre com isso. O grupo 15 vai ser na cidade de Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, é o estádio lá, que é um dos estádios mais modernos do interior de São Paulo, um dos melhores estádios. Geralmente era sempre a casa de algum grande, geralmente sempre um grande de São Paulo era a sede na Araraquara, mas dessa vez vai ser diferente. A cidade que é conhecida como a Morada do Sol, uma cidade sim, conhecida pela qualidade de vida também, em que é uma das maiores produtoras e exportadoras de suco de laranja do país. Vale como curiosidade, caso você não saiba, sobre Araraquara. Casa da Ferroviária, que na última Copinha chegou às quartas finais e também chegou às quartas no Paulista Sub-20. A Ferroviária, se o profissional tem suas escorregadas, foi rebaixado agora da Série B, não vem conseguindo sair da Série A2 do Paulista, na base, no futebol feminino, a Ferroviária é uma referência, faz bom trabalho já de anos na categoria de base, cedendo jogadores até para grandes clubes e tudo mais, e na última Copinha fez boa participação e tem expectativa de, quem sabe, repetir isso novamente. Recebe esse ano o Cuiabá, que é campeão estadual no Sub-20 e no Sub-17, foi 14º do time brasileiro Sub-20. O América do Rio de Janeiro, equipe presidida por Romário, senador, ex-craque, campeão do mundo Romário, que no ano passado passou de fase e quer repetir isso. E é uma equipe estreante, o Quixadá do Ceará, time que foi semifinal do último Cearense Sub-20, o pessoal está bastante animado com essa participação na Copinha. Obviamente, Ferroviária e Cuiabá largam como favoritas nesse grupo, mas vale a pena ficar de olho no América, que já passou de fase no ano passado, chega como franco atirador, pode ser um time a incomodar, mas naturalmente aqui o favoritismo, claro, para os donos da casa e também para o Cuiabá, que são trabalhos já mais de longo prazo nesse sentido. E o último grupo desse vídeo é o grupo 16 em São Carlos, sede também super tradicional na Copinha, desde que eu sou criança sempre tem Copinha lá. Os jogos acontecem no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o Luizão. E uma curiosidade sobre a cidade de São Carlos é que a Faber-Castell, sim, a marca de lápis super famosa, tem sua origem em São Carlos. Isso é algo que eu, por exemplo, não sabia, mas
pesquisando aqui para fazer o guia da copinha, eu descobri e falei, putz, isso aqui tem que ser citado, né? É uma curiosidade super legal. Esse ano quem vai ser a equipe mandante é a Grêmio São Carlense, que atualmente é o principal time da cidade, nível profissional. Tem também o São Carlos, mas o São Carlense, que avançou de fase na última vez que participou em 2024, quer novamente avançar, vai contar com o apoio da torcida para tentar isso. Um grupo que tem um grande de São Paulo, que tem o Santos, que é o atual campeão paulista sub-20, e se levar um time forte, pode ir longe, com o apoio da torcida, é uma equipe que pode fazer grande campanha na Copinha. Tem também o Real Brasília, que é uma equipe também que vira e mexe disputando a competição, e atual campeão Candanga do Distrito Federal sub-20. E União Cacoalense, equipe de Rondônia, pela primeira vez disputando a competição, e que chega para ser campeã estadual, ou seja, um grupo com 3 campeões estaduais, além do São Carlense. O Santos aqui é muito favorito, e a briga pela segunda vaga promete, entre São Carlense, entre Real Brasília, entre União. Eu apostaria mais no Real Brasília, mas quem sabe o fator casa não ajude a equipe de São Carlos. Mas agora saber de você, se gostou ou não desse vídeo, se está na torcida para alguns clubes citados, e não esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que vai até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.